Este é o podcast O Céu Existe, mas o Inferno Também. Junte-se a nós enquanto viajamos pela extraordinária vida de Vasudaiva e seus encontros sobrenaturais com o Reino Divino. Episódio 11. Capítulo 11. Visões e sinais. Visões como a da pomba tornaram-se constantes. Todas as visões que me foram dadas procediam da fonte da divina sabedoria e eram um dom do Espírito Santo. A maioria das visões era simbólica e muitas tornaram-se realidade. Ao longo dos anos, tive muitos encontros com amigos que estavam interessados em aprender mais sobre as ações de Deus. Eles sempre tinham muitas perguntas e procurei respondê-las da melhor forma possível. Aqui estão algumas dessas conversas. Eu gostaria de saber mais, antes de falarmos sobre visões e sinais, sobre a personalidade de Deus. Pode nos contar alguma coisa a respeito, com base nas suas experiências? Primeiro, Deus adapta a linguagem e a abordagem àquele com quem está falando. Não é que ele mude, porque Deus é imutável. É que todas as personalidades procedem de Deus. Ele é infinitamente criativo, por isso ele pode extrair do seu infinito tesouro os atributos adequados para se relacionar com a pessoa com quem ele está se comunicando. Isto é para o bem da pessoa que ele usa como instrumento para que ela possa entender o que ele está dizendo. Dessa forma, nós estamos falando a mesma língua. Quando escuto Deus falar, uau! Suas palavras são como poesia. Não há dúvida de que Deus é o poeta e o artista, e ao ler suas mensagens, encontramos esta linguagem poética em todas as páginas. Algumas de suas palavras nos lembram hinos. Inclusive, ele chama suas mensagens, de vez em quando, de meu hino de amor. A Bíblia é a carta de amor de Deus. O modo como ele cria a beleza e também a natureza, com todas as suas diferentes formas e cores, as cores do arco-íris, por exemplo, significa para mim que Deus ama a beleza e sua majestade tem prazer no que cria. Quando se olha para certas criaturas, como pássaros engraçados, deve-se ter senso de humor. Por que ele cria estas criaturas engraçadas? Porque ao mesmo tempo em que é pura luz e soberano de tudo, ele é um Deus alegre, um Deus sorridente, ele é feliz. Deus não esconde sua satisfação quando ele cria coisas, porque tudo o que cria, ele diz para si mesmo: isto é bom. E não se esqueçam, essas coisas boas que ele cria são para nós. Ele tem prazer em dar todas essas coisas boas livremente, para que possamos apreciá-las e compartilhar com ele a magnificência de sua criação. Por 2 vezes vi Jesus piscar para mim a partir de um afresco do Todo-Poderoso que é pintado na cúpula das igrejas ortodoxas gregas. As 2 vezes aconteceram quando eu achei que não havia nenhuma solução para uma situação que eu estava passando. Quando levantei os olhos e olhei para o afresco do Todo-Poderoso, ele de repente piscou para mim
Uma amiga que estava perto de mim, na primeira vez que isso aconteceu, também viu sua piscada de olho. Nas 2 vezes, as situações difíceis, logo após esse sinal bem-humorado, foram resolvidas imediatamente. Entendi que com aquela piscadela, Cristo estava me dizendo: espere só para ver o que eu vou fazer. No início, quando aprendi a dizer corretamente o Pai Nosso, enquanto Deus me ouvia, alguns dias depois ele me perguntou: Você tem alguma coisa para me dar? Então comecei a pensar no que eu poderia dar a Deus, que iria agradar a Ele. Deus me interrompeu e disse: Qualquer coisa boa que você me dê, vem de mim. Eu queria pensar em alguma coisa que fosse minha mesma para lhe dar. Eu disse: já sei, eu posso pintar um quadro para você, um ícone, e dá-lo para a igreja. O dom da arte, Vassula, também vem de mim. Claro, pensei. Então eu disse: então não tenho nada de meu mesmo que possa lhe dar. Você tem. Deus respondeu: Me dê sua vontade. minha vontade? Mas eu a dei há 1 semana. Sim, pequenina, mas gosto de ouvir isso todos os dias. Acima de tudo, minha resposta é que Deus é majestade, soberania, uma imagem de admiração e inteiramente belo. Até a própria lua não tem brilho diante de sua glória. Deus é resplandecente e incomparável. Quando fala, ele fala com majestade. A alma gostaria de perguntar a ele, como eu fiz: aonde você está me levando? Ele respondeu: A verdade. Em outra ocasião perguntei: onde você me inseriu? Em meu corpo. Foi sua resposta. Ele me levou a penetrar em seu corpo místico, que é a Igreja. Agora conte para nós que tipos de visões você teve. Eu tive inúmeras visões de vários tipos. As de conteúdo espiritual fizeram minha alma perceber elementos que não têm corpos materiais, como os anjos, as luzes, verdades, almas e o próprio Deus. Outras visões que tive diziam respeito a eventos ocultos ou futuros, e algumas delas já ocorreram. Para nos avisar a tempo, Deus nos deu as profecias. Visões da minha própria alma me foram dadas para que eu possa ver o estado da minha alma. Visões do céu, purgatório e inferno também me foram mostradas. Visões recebidas em meu intelecto ou em sonhos vêm de forma inesperada e espontânea, quando Deus quer. Os olhos da minha alma percebem apenas as coisas que Deus quer que eu veja e entenda. Uma das visões mais magníficas que já recebi, que me deixou em êxtase, foi esta de Deus Pai. Deus Pai me permitiu vê-lo como Ele é. Fiquei sem palavras para descrever a magnificência do Pai. Eu sei que muitas pessoas gostariam de ter visto Deus, mas se nós virmos Deus, as Escrituras dizem que morreremos. No entanto, esta foi apenas uma visão e é diferente.
Escrevi nos meus cadernos no dia 25 de setembro de 1997, enquanto eu invocava o nome do Senhor, o seguinte: de repente, uma imagem digna de admiração, se parecendo exatamente com o Filho do Homem em sua gloriosa transfiguração, Yahvé, o Senhor dos Senhores, me apareceu vestido de total esplendor. Seu manto celestial cintilante, mas incolor, brilhando como se coberto por diamantes e outras pedras preciosas. E enquanto eu olhava atônita e perplexa esta visão encantadora, de graça e beleza incomparável, Yahvé surgiu, delicadamente, por detrás das nuvens, com um movimento tão gracioso que senti meu coração desabrochar. Sua Majestade me fez lembrar um noivo saindo de uma tenda ornada. Sua presença irradiava uma tal graciosidade que, mesmo se eu tentasse, por toda a minha vida, descrever, não conseguiria. Sua presença, ao mesmo tempo, irradiava amor e tanta doçura e ternura que minha alma foi derrubada ao chão. Sua bela cabeça estava ligeiramente inclinada para a direita, como aquelas estátuas do Sagrado Coração. Você é lindo, meu Deus, embora eu só possa olhar através de um véu. Vejo seu cabelo de cachos escuros chegando até seus ombros, e sua bela face, pálida como um marfim, é encantadora aos olhos. Deixei escapar. A postura de Yahvé era como se fosse de alguém tímido, mas não me entenda mal, não era. Como deve ser contemplá-lo o dia todo no céu com nossos próprios olhos? Como e onde acharei palavras suficientes para descrever sua graça e sua beleza? As palavras estão fora do meu alcance, especialmente aquele movimento delicado que você fez para sair de trás das nuvens. Em outra ocasião, quando eu estava recebendo uma mensagem de Cristo, recebi, inesperadamente, uma extraordinária manifestação da Santíssima Trindade. Ao olhar para Jesus, vi distintamente duas outras pessoas saindo dele simultaneamente, uma de seu lado esquerdo e a outra de seu lado direito. Eu sabia que estava olhando para a Santíssima Trindade, que tem amor, comunicação e conhecimento mútuos. Em um instante, entendi que todas as três pessoas, que são um só Deus, têm apenas uma vontade, um poder, um domínio. Elas desapareceram tão repentinamente quanto apareceram, entrando de volta na imagem de Cristo. No final, apesar de três, temos apenas um Criador, três em um e um em três. Você teve alguma visão do céu ou do purgatório? No dia 26 de março de 1987, Deus me chamou dizendo, em poucas palavras, que o céu foi criado medindo-se cada largura, altura e profundidade, e todas as dimensões eram perfeitas.
E prosseguiu dizendo que toda mínima criatura vivente veio dele, e tudo é dele. Ele disse que toda a vida procede dele, e que seu sopro é vida. Então, gentilmente me perguntou se eu queria aprender mais sobre suas obras celestiais, ao que respondi: sim, Senhor. Então ele disse: Vamos dar uma caminhada na minha glória. Eu me vi em espírito caminhando com a presença de Deus num belo jardim, muito colorido. A luz era plena e brilhante, mas não vinha de um sol normal. Enquanto caminhava, percebi uma enorme bola de luz quase tocando o horizonte. Era como um grande sol, mas podia-se olhar para ele sem queimar os olhos. Deus me perguntou: Como se sente, filha? Sentindo-me absolutamente maravilhada, disse: é lindo, é tudo estranho. Ele perguntou: O que você vê? Essa espécie de sol. Sim, é minha morada santa. E o que você vê em torno da luz? A princípio me pareceu que havia manchas se movendo em torno do sol. Havia um movimento, com certeza, mas então, olhando mais de perto, essas manchas se revelaram como miríades de anjos em volta da luz. Deus disse: São querubins envolvendo minha glória. O que mais você vê? Hesitante, disse: alguns degraus que vão até o sol? Vamos entrar nesta luz. Está pronta? Tire seus sapatos, porque estamos entrando em um lugar sagrado. Estamos agora dentro da luz. Pensei que uma vez dentro da luz, me veria num lugar extremamente brilhante, mas, para minha surpresa, tudo dentro era de uma cor azul. O que mais me impactou, no entanto, foi o silêncio e a sensação de paz e santidade no ar. Era maravilhoso. Um círculo imenso me cercou. O muro não era um muro, mas criaturas vivas. Eram anjos, um muro de anjos próximos uns dos outros, como se um anjo estivesse grudado no outro, e uns em cima dos outros até o topo, fechando o domo. Anjos lindos e altos, e eram todos de uma cor azul. Havia milhões, miríades deles, permanecendo eretos e em silêncio, com suas mãos juntas, como se em adoração. O Senhor disse: Meus serafins estão guardando este lugar santo e estão incessantemente me adorando. Consegue ouvi-los? De repente ouvi: Santo dos Santos, Santo é o nosso Deus Altíssimo. Deus, chamando minha atenção para outro lugar, disse: E quem é este com a espada de ouro e tão belo? Vi outro anjo que era diferente dos outros, porque ele era de cor normal. Ele estava de pé, bem no meio do círculo, e estava vestido com um longo manto cintilante, do mais puro branco. Ele tinha cabelos dourados que iam até seus ombros e segurava uma bela espada dourada. Deus disse: A espada é minha palavra. Minha palavra é pura. Ela penetra e ilumina. De repente,
vi a cúpula se abrindo como uma flor. Deus exclamou: Olhe, pequenina, tente discernir. Você vai ver agora acima de você a santa batalha que está por vir. Ó filha, mantenha um olhar vigilante ao seu redor e fique ciente de que o mal existe. Consegue ver alguma coisa? Quando esta cúpula se abriu, vi uma imagem enorme. Foi como se tivesse usado um zoom para trazer tudo para perto de mim. Acima havia cavalos de olhos pretos aveludados e ferozes. Vi apenas os olhos e parte de suas caras. A imagem se afastou, como se o zoom tivesse retrocedido. Vi uma batalha acontecendo entre os anjos bons e os anjos maus. O Senhor disse: Meu exército vai combater Satanás e seus seguidores, incluindo todos aqueles que tentaram destruir a minha lei. Lembre-se de que eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Minha palavra é eterna. Agora, o que você consegue ver? Vejo um réptil como uma grande serpente que foi atirada de um cavalo. Deus disse: Este dragão sob a lança do meu santo será conquistado. Quando isto for feito, todos os seus seguidores também cairão. Vassula, você vai ver agora minha sala do juízo. Eu vi um grande salão, mas ninguém estava lá ainda. De repente, ouvi o barulho de correntes vindo de um canto. Olhei ao redor e vi um pequeno grupo de almas, pessoas mortas. Elas pareciam indescritivelmente desfiguradas, manchadas de preto, como se tivessem rolado em carvão vegetal. Pareciam estar infelizes e ao mesmo tempo perplexas, sem saber onde estavam. Não pareciam estar nos vendo. Deus explicou: Você viu esta multidão de almas? Elas acabaram de chegar do mundo subterrâneo. São almas atormentadas que foram libertadas. Elas estavam nos portões de Satanás. Quem as libertou? Fui eu, com as minhas obras divinas, e todos os que fazem atos de reparação e me amam. Entende porque eu quero que você me ame? Quanto mais intensamente você me amar, mais chances elas terão de serem elevadas e virem para mim. O que você viu foi apenas uma imagem delas. Elas não estavam realmente em meu salão do juízo final. As almas não são julgadas até o final. A explicação da mensagem acima é que há 2 julgamentos. O primeiro, ou juízo particular, é aquela experiência de cada indivíduo na ocasião da sua morte. Momento em que Deus decidirá para onde a alma irá, para o céu, para o purgatório ou para o inferno. O juízo final acontecerá depois da segunda vinda de Cristo e depois da ressurreição dos mortos e da reunião da alma de uma pessoa com seu próprio corpo físico. Deus continuou me contando que quando no purgatório, estas almas eram impotentes, sem nossas orações e nossas boas ações, porque Deus usa tudo que é bom para libertá-las do purgatório e levá-las para o céu. A espada nas mãos do anjo estava representando a palavra de Deus, que a sua palavra é eterna,
é pura e ela corta e perfura. Eu aprendi que o céu é uma realidade, que anjos e demônios existem e que no futuro vai acontecer uma batalha espiritual. Está acontecendo inclusive agora, mas no final, o diabo e seus seguidores vão perder essa batalha. Dê-nos um exemplo dos mistérios que Deus lhe revela. Certa vez, quando em meditação, tive rapidamente não uma, mas várias vezes, uma visão impressionante. Eu vi que todo o universo está dentro de Deus e que Ele contém tudo em si mesmo. Tudo está nele e nada pode ficar fora dele. Toda vez que eu deixava de compartilhar com outras pessoas uma visão que me tinha sido dada, a visão voltava repetidas vezes até que eu falasse e escrevesse sobre ela, como aquela de Deus contendo tudo em si mesmo. Você também teve a experiência milagrosa do cheiro de rosas ou de incenso? Sim, estes sinais aconteceram frequentemente comigo, ou com aqueles ao meu redor, ou com aqueles em outros lugares que estão falando sobre as mensagens. O que acontece é que sentimos cheiro de rosas ou de incenso, ainda que não haja nada disso nas proximidades. Este é um sinal de Deus. Uma vez, enquanto eu estava dirigindo na estrada com alguns amigos, falando sobre Deus Pai, de repente ficamos todos perfumados com incenso. Estava espalhado ao nosso redor. Esse tipo de coisa aconteceu muitas vezes. A fragrância de incenso manifestou-se ora proveniente dos cadernos contendo as mensagens, ou simplesmente permeando o ar à nossa volta, quando estávamos orando ou compartilhando as mensagens. Muitas pessoas ao redor sentiram o odor desses perfumes. Eles são um sinal da presença de Deus. Por que Deus daria esses sinais? A partir do momento em que entrei neste mundo misterioso e recebi uma tarefa que está além das minhas forças, Deus, estando plenamente consciente de minha fraqueza e minha dependência dele, abençoou-me com uma variedade de manifestações sobrenaturais de sua presença. Minha necessidade constante de Deus é como a de uma criança de estar sempre perto de seus pais. E estes sinais são o modo pelo qual o Pai sempre me lembra que Ele está ali. E Ele sempre oferece palavras encorajadoras. Minha filha, apesar de você ser incapaz de entender plenamente minha sabedoria, eu fui e sou seu único mestre. Estou fazendo você progredir passo a passo. Estou educando você nos caminhos da sabedoria. Estou guiando você nos passos da virtude. Não procure virar para a esquerda nem para a direita. Apegue-se a tudo o que lhe dei. Estes sinais são realmente necessários? Não é melhor apenas acreditar sem eles? O que quer que Deus faça, sempre serei grata e nunca questionarei Deus em sua sabedoria ou o porei à prova. Estes sinais são alimento para o pobre e para o miserável. Eles são para renovar nossa fé.
Deus sabe muito melhor do que nós quando precisamos de sinais e por que precisamos deles. Os sinais de Deus não nos são dados para satisfazer nossa curiosidade, mas para nos atrair à conversão. Eles têm o propósito de nos levar a uma conscientização de Deus e ao arrependimento. Eles são dados para nos conduzir a uma vida de oração. Minha experiência me ensinou que Deus lida conosco de um modo tão paciente e gentil, apesar de todos os nossos caprichos, corrupção e pecado. Pergunto às pessoas: você já viu um cemitério? Todos os que estão debaixo da terra também achavam que eram indispensáveis. A parte engraçada é que em nosso ego e ilusão, muitos de nós agimos como se fôssemos tão conhecedores que ninguém poderia se equiparar a nós ou nos contradizer. Temos respostas para tudo. Mas, na realidade, sabemos tão pouco, ou absolutamente nada. Muito do que fazemos e dizemos é pouco mais do que pretensão. A verdade é que todo o nosso conhecimento, tudo aquilo pelo que lutamos, é inútil, a menos que reconheçamos de onde brotam nossas capacidades e nos apeguemos ao conhecimento de que tudo que é real e verdadeiramente inspirador vem da única fonte, que é Deus. Então, quando Deus nos dá sinais, devemos respeitá-los e não questioná-los. Deus me disse: meus sinais não são dados a você para causar sensação nesta terra. Eu peço solenemente a todos aqueles que estão em busca do sensacional que venham a mim humildemente e rezem. Alguns anos atrás, havia um homem que tinha abandonado a igreja e estava relutante em levar a esposa de carro a uma das minhas reuniões, porque ele não acreditava nas mensagens que eu estava recebendo. Quando finalmente levou a esposa, ele olhou pela janela do carro e me viu, mas na verdade não viu a mim, mas sim o rosto de Jesus sobreposto ao meu rosto. Isto o surpreendeu totalmente e teve o poderoso efeito de fazer sua fé renascer. Este sinal sobrenatural foi vivenciado por muitos. Não sinto nada quando isso acontece. Jesus, no entanto, deu suas razões. Já que havia algumas pessoas duvidando de que as mensagens eram realmente de Cristo, ele disse o seguinte: eu, Deus, estarei entre vocês e vocês verão este sinal nela. Eu sou o autor de a verdadeira vida em Deus e vou provar isso aparecendo em seu lugar. É o presente do meu Pai a você e às outras pessoas. Você não acha estranho que Deus use você dessa forma? Estou plenamente consciente de que fui uma tremenda pecadora e não mereço que a imagem de Jesus apareça sobre mim, como se eu fosse como Ele. No entanto, nosso Senhor, que é a verdade divina e todo puro, decidiu não apenas provar que Ele é o autor destas mensagens, mas quando se manifesta às pessoas, é por causa da grandeza do amor
que Ele tem por nós. As almas que observaram esta gloriosa manifestação desabaram em choro e arrependimento e foram imensamente fortalecidas em sua fé. A primeira vez que este sinal aconteceu, eu estava nas Filipinas. Eu tinha sido convidada a dar meu testemunho lá e transmitir a mensagem de Deus. Enquanto eu falava, notei de repente que os organizadores e seus amigos, todos sentados nas 2 primeiras filas, estavam apertando os olhos, deixando-os quase fechados. Como era tarde da noite, pensei que já estavam caindo no sono. Então vi que olhavam entre si e sussurravam. No final da reunião vieram falar comigo e disseram entusiasmados: "Vimos o Senhor em você. Seu rosto desapareceu e o vimos em seu lugar." Fiquei chocada, mas o Senhor havia me dito que isto iria acontecer. Ele disse: Minha filha, pelo poder do Espírito Santo, eu criei você, minha menina, para estar em perfeita união comigo e testemunhar para as multidões em meu nome, dando-se a elas no máximo de sua capacidade. Sua fidelidade me agrada. É por esta razão que vou continuar a desenvolver meu plano em você até que se complete. E os pobres vão ouvir algo nunca dito antes e verão meu santo rosto em você, e aqueles que nunca me conheceram se aproximarão de mim, e aqueles cujos olhos estavam velados verão toda a minha glória. Todo aquele que for tocado pelo meu Espírito, que hoje sopra em toda parte, será herdeiro do meu reino, e o Pai irá recebê-lo junto com uma multidão de anjos no céu. Eu a abençoo agora Houve inúmeras ocasiões em que todos os tipos de pessoas, em diferentes países, sem nunca terem ouvido falar deste fenômeno, viram a sagrada face de Cristo em mim, cobrindo o meu rosto. E algumas vezes ele apareceu em sua totalidade. Este fenômeno não foi visto apenas a olho nu, mas por diversas vezes apareceu em vídeo também. Cristo aparecia momentaneamente e tomava o meu lugar apenas para os que estavam me assistindo. Só para eles. Se uma pessoa fosse alguém que tivesse ofendido Cristo, então ele aparecia para ela com a coroa de espinhos, com o sangue escorrendo de sua testa. Uma ocasião em Nova York, fui convidada a falar num ginásio de basquete com enormes projetores de vídeo. Estavam presentes 4 senhoras que não acreditavam em meu dom. Convencidas de que eu era uma impostora e me apresentava para enganar as pessoas, elas haviam decidido sair em grupo poucos minutos depois de minha palestra começar. Mas assim que comecei a falar, elas viram a sagrada face de Cristo em um dos telões e o meu rosto na outra tela. Como eu estava falando, meus lábios se moviam, mas os de Cristo também. Então, de repente, ambas as telas mostraram a sagrada face de Cristo, mas apenas a metade, porque a outra metade era o meu rosto. Pode-se imaginar, claro, como essas senhoras se sentiram depois disso.
elas ficaram grudadas no banco até o final. Cheias de remorso por terem me perseguido, elas vieram me contar sua história e pediram para perdoá-las. Eu ri, disse a elas que estava tudo bem e louvei o Senhor. Uma mulher me contou uma vez que, enquanto passava de um canal para outro da TV, usando o controle remoto, se deparou comigo falando. Ela parou nesse canal e de repente viu este milagre. Foi correndo contar a uma amiga o que tinha visto e disse: "Ela deve estar falando a verdade. Tenho que achar essa mulher." Ela e a amiga acabaram me encontrando e, me achando, encontraram as mensagens. Hoje elas estão entre tantos que, tendo lido as mensagens, mudaram totalmente de vida. Elas descobriram a pérola que é Deus. A sede de Deus crescerá como nunca antes em qualquer um que veja este sinal. Quando o amor desperta, invadindo o coração dessas pessoas, dali em diante, Deus irá torná-las participantes de seu ser. Ele irá restaurar sua visão e elas irão glorificá-lo pelo resto de suas vidas. E Ele, em sua graça, irá recompensá-las. Esta foi uma promessa feita em uma mensagem em que Ele disse: Eu lhe digo, ninguém que me glorifique será decepcionado por mim. Ninguém que regue uma terra ressequida é ignorado por mim. Meu coração é muito sensível e puro para não se deixar tocar. Minha bondade a observa como uma mãe, como um pai. Cada aspecto de seu comportamento é observado por mim. Eu amo você. Não tenha dúvida do meu amor. Que outros sinais ocorreram em sua missão? Muitos outros. Eu me lembro de que uma vez estava no Brasil dando testemunho para um público em torno de 6.000 pessoas, lendo para elas uma mensagem a respeito da efusão do Espírito Santo. E minha água curativa de meu peito, esta corrente que flui do meu santuário, irá supri-los e torná-los saudáveis. Nenhum homem será capaz de deter este riacho. A corrente continuará a fluir profusamente do meu coração. Ela fluirá por todos os lugares, dividindo-se em várias partes, que se distribuirão em diversos outros riachos, indo em todas as direções, e por onde fluir esta água curativa, todos, doentes, aleijados, cegos, serão curados. Até mesmo os mortos, espiritualmente, voltarão à vida novamente. Ninguém poderá me impedir de purificá-los. Para minha surpresa, sem mais nem menos, começaram a cair do alto grossos pingos d'água. Caíram em mim, no papel da minha mão e em todo o topo da mesa à minha frente. Parei de falar e olhei para cima, pensando que talvez fossem goteiras do teto e que a chuva estava chegando. Não estava chovendo do lado de fora, apenas em mim e sobre a mesa. As pessoas perceberam o que estava acontecendo e estavam sorrindo e empolgadas, cochichavam umas com as outras. Entretanto, como alguns padres estavam sentados atrás de mim, pensei que talvez um deles tivesse aspergido água benta. Assim que terminei de falar, sentei-me perto de um padre e logo que sentei,
pesados pingos de água caíram novamente em mim, vindo de cima. Olhei para o padre que estava sentado próximo a mim e olhava fixamente para a frente sem piscar o olho. Perguntei a ele: "O senhor viu isso?" "Sim", respondeu e ficou em silêncio. Pouco depois perguntei: "O senhor aspergiu água benta em mim?" Não aspergi." Reinava o silêncio. Fim de conversa. "Mas o que são esses pingos da água então?" Insisti. "Ah, isso! É um sinal da presença do Espírito Santo." Para ele, aquilo era totalmente normal. Ele falou de um modo como quem diz: "A cabine telefônica fica lá na esquina." Depois acrescentou como se não fosse nada demais: "Já vi isso muitas vezes na minha igreja quando realizo um batismo." Pensou um pouco e em seguida encerrou a conversa dizendo: "Sabe, quando você estava andando no salão e levantou os olhos e olhou para mim, seu rosto desapareceu e eu vi sobreposta a santa face de Cristo." Em outra ocasião, numa visita a Dublin, na Irlanda, um pequeno grupo e eu estávamos indo de um canto para outro de micro-ônibus. Coloquei meu fone de ouvido para ouvir música, sem prestar atenção em mais nada, simplesmente olhando para frente. Uma amiga sentada ao meu lado estava rezando a oração de Jesus: "Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende misericórdia de mim, pecadora." E quando ela pronunciou as palavras Jesus Cristo, ela me ouviu dizer: "Eu sou." Ela ficou surpresa com a maneira majestosa pelo qual as palavras foram pronunciadas e pensou: "Uau, ela consegue realmente imitá-lo." Mais tarde, quando removi os fones de ouvido, minha amiga disse: "Aquele foi um tremendo eu sou vindo de você, quando eu disse Jesus Cristo." Sem entendê-la, eu disse surpresa: "Eu nunca disse isso, porque eu diria?" Mas ela insistiu que estas palavras saíram majestosamente da minha boca. No final, nós duas entendemos que não fui eu, mas o Senhor é quem havia falado. Em sua bondade, Ele nos mostrou como Ele responde quando rezamos a oração de Jesus. Acontece que no dia anterior, minha amiga estava com dúvidas se alguma vez Jesus a teria ouvido em suas orações. Entendi que Nosso Senhor tinha falado usando minha boca para confirmar a ela que Ele está sempre presente e ouve nossas orações. Isto é para nos lembrar também que nunca devemos usar o nome do Senhor em vão. Em uma viagem à Escócia, minha amiga Carol me apresentou a um monge beneditino. Tendo acabado de me encontrar com um cardeal em Roma para contar a ele o desejo de Jesus de que as igrejas cristãs se unam, eu disse a ele: o objetivo de Jesus é unir a igreja e levar-nos a nos reconciliar uns com os outros. A verdadeira unidade da igreja seria que todos os seus sacerdotes, de todas as denominações de igreja, se reunissem em torno de um altar e celebrassem a Santa Eucaristia juntos.
O monge reagiu fortemente e disse que isso não seria correto. De acordo com a Carol, meu rosto mudou de repente e ficou com uma expressão muito grave. Tomada pelo Espírito de Deus, eu me virei e fiquei numa posição estranha, já que o movimento foi tão repentino e fora do meu controle. Apontando o dedo indicador para ele, quase tocando em seu nariz, e com uma autoridade que não era de modo algum minha, eu disse: "Este é o modo como os homens pensam, não como Deus pensa." Tanto a Carol, que me conhecia bem, quanto o monge ficaram chocados. E até eu fiquei surpresa como meu corpo se virou tão rapidamente. Eu sabia que essas palavras não tinham vindo de mim. O monge também soube imediatamente em seu coração que estas palavras ditas com tanta autoridade e poder não vieram de mim, mas do Deus Todo-Poderoso. Embora essas palavras fossem um desafio às suas ideias conservadoras, o monge gostou demais delas porque entendeu que vieram de Jesus. Por vários dias ele ficou pedindo a Carol para repetir as palavras, de modo que o lembrassem deste incidente em que Deus havia falado. Durante essa visita à Escócia, tive que dar meu testemunho e apresentar a mensagem de Deus às pessoas de Edimburgo. Apesar de haver grandes obstáculos, ainda assim consegui dar minha palestra. A maioria das pessoas no salão era de católicos romanos, mas havia também protestantes sentados bem lá atrás, longe do palco. Alguém no meio da audiência, enquanto esperava pela minha palestra, disse: "Quem é esta mocinha? Por que a Vassula não pode aparecer e falar?" As pessoas ao redor dele disseram: "Mas é a Vassula." Ele ficou surpreso porque meu rosto de repente pareceu muito jovem. Assim que eu disse ao auditório que eu iria começar com o Santo Rosário, os protestantes acenaram com a cabeça uns para os outros para saírem do salão. Eles se levantaram e deram uma última olhada para mim, mas quando fizeram isso ficaram como que eletrizados, porque o que eles viram já não era mais eu, mas o próprio Cristo em meu lugar. Eles olharam perplexos, esfregando os olhos e sentaram-se de novo, chocados. Eles entenderam que Cristo queria que eles permanecessem e aprendessem a rezar o rosário e ouvissem o que o Senhor tinha a dizer. Eles perceberam que eu estava transmitindo não só a palavra de Deus, mas também a Ave Maria, e que esta oração deve ser respeitada. No início da década de 1990, uma freira me convidou para dar meu testemunho nos Estados Unidos. Ela havia trabalhado muito para organizar a reunião e sofreu uma forte oposição e perseguição de seu próprio irmão, que era sacerdote. Ela não desistiu porque estava convencida da autenticidade das mensagens de Cristo. Quando cheguei, no entanto, eu a encontrei abatida e desanimada. Ela me deu as boas-vindas correndo para pegar minha bagagem antes de me mostrar meu quarto no convento. Quando pôs a bagagem no chão, ela se virou para olhar para mim, mas o que ela viu foi o próprio Senhor ali, bem na frente dela. Seus braços bem abertos em um gesto de boas-vindas para que ela recebesse seu abraço. Já não era eu quem estava lá. A irmã, com grande emoção, caiu nos braços de Jesus e soluçou:
Ela sentiu seu cabelo tocando seu rosto e seus braços em volta dela. Era como se ele estivesse dizendo a ela: parabéns, minha filha, por ter passado por essas provações por minha causa, por acolher minha mensageira e defender minha mensagem. Não se preocupe mais, eu estou com você e no controle de tudo. Quando ela se afastou e olhou de novo, ela me viu e eu não tinha ideia do que tinha acontecido. E quanto ao sinal do glitter? Este sinal foi dado durante nossa peregrinação na Turquia, visitando as 7 igrejas do Apocalipse. Todos os peregrinos estavam reunidos em um hotel onde a maioria das palestras seria dada. Tendo descansado no meu quarto antes de uma conferência em que eu deveria falar, olhei para o discurso que eu tinha preparado sobre a unidade e, revisando, fiz alguns acréscimos e mudanças. Quando foi a minha vez de falar aos peregrinos reunidos na sala de conferências, li meu discurso sobre a unidade. Notei como todos ouviam atentamente. Depois da minha apresentação, voltando para o meu quarto, passei por um amigo que apontou para o meu rosto e disse que eu tinha glitter ao redor da minha boca e nas maçãs do rosto. Não dei muita atenção e argumentei que talvez fosse o meu hidratante labial que ele tinha visto. Assim que entrei em meu quarto, no entanto, notei que havia glitter no banco da penteadeira e, olhando em volta, vi glitter de todas as cores do arco-íris que cobriam o tapete bege claro de parede a parede. O glitter se multiplicou, espalhando-se e cobrindo todas as superfícies, até mesmo o telefone, as lâmpadas e os lençóis da cama. Estava em toda parte, bem como empilhado nas bordas das paredes e nos cantos. Havia glitter idêntico, multicolorido, no banheiro, e quando olhei para o meu rosto no espelho, vi que estava coberto com glitter, especialmente ao redor da boca. Era como se um anjo tivesse vindo e espalhado o glitter em todos os lugares, produzindo o efeito de uma explosão. Saí para o corredor e vi mais glitter desde o lado esquerdo até o lado direito da porta do meu quarto, novamente dando a impressão de uma explosão multicolorida. Andei pelo corredor olhando para as portas em busca de sinais de glitter, mas não achei nenhum. Liguei para o amigo que viu primeiro o glitter no meu rosto e ele veio com outro amigo para ver o esplendor dos meus aposentos. Ficou impressionado, não só pela grande quantidade, mas ao ver tantas cores bonitas. Ele já sabia sobre o fenômeno do glitter, porque tinha visto esse dom antes em uma amiga, uma pessoa muito orante que também tinha tido a experiência do glitter em seu rosto e em tudo o que possuía de sagrado. Sua casa recebia glitter diariamente, mas apenas uma cor de cada vez. Depois de uma pesquisa, descobri que esse glitter tem um nome e é chamado de escarchas, que significa geada na língua espanhola. Os cientistas examinaram essas ocorrências e descobriram que é uma substância viva, uma espécie de plasma e não papel ou alumínio. É uma coisa que não é deste mundo. No dia seguinte, confidenciei a Monsenhor René Laurentin, que é um especialista
em misticismo e fenômenos, e ele disse simplesmente: é um sinal de Deus para você. Deus se sente glorificado por você e quer lhe dizer que Ele está com você. Ouvi suas palavras com um suspiro de alívio, porque eu tinha ficado insegura com o meu discurso. O sinal era tranquilizador, dizendo-me que minha palestra sobre unidade era o que Deus realmente queria que eu dissesse, e que Ele foi glorificado. O sinal me disse que os acréscimos à minha apresentação não tinham vindo realmente de mim, mas do Espírito Santo. Em momentos como esse, nunca se pensa em tirar uma foto. No entanto, eu tinha 2 testemunhas que viram o glitter. E quanto ao sinal de Shekinah, outro fenômeno da glória e presença de Deus é o bem conhecido Shekinah. Este aparece em geral em fotografias por causa do olho sensível da câmera. Ele aparece em lugares santos, em pessoas santas, em objetos religiosos como medalhões, crucifixos, etc., ou em assembleias de pessoas que se reúnem em nome de Deus. É uma espécie de névoa branca que se parece com uma nuvem e também se pode chamar de coluna de luz ou de fogo. Ambos os nomes são mencionados no Antigo Testamento, quando os israelitas foram guiados através do deserto pela coluna de fogo à noite e por uma nuvem durante o dia. Na sociedade de hoje, muitas pessoas acreditam que nós existimos apenas para este mundo material, uma vida que dura 90 anos, na melhor das hipóteses. Isto é um engano, porque não somos apenas matéria, mas também alma e espírito. E estamos destinados para a nobreza, para viver eternamente no mundo espiritual, que é o céu. Sim, fomos criados para alguma coisa mais elevada, soberana, mais majestosa do que este mundo material que passará. Meu anjo me disse um dia que nada dura aqui onde estamos, mas onde ele mora tudo dura para sempre. Ele também disse que o que chamamos de o fim da nossa vida é apenas o começo da eternidade. Portanto, não somos puramente matéria ou alguma coincidência deste mundo físico. Todos estes sinais que estão sendo dados têm um único objetivo: seguirmos o Senhor e levarmos nossa vida em uma incessante oração. Todos nós somos chamados, sem exceção, a transfigurar esta terra de sua pecaminosidade em um paraíso, levando-a assim à glória. Vamos encher a nossa terra de glitter, de escarchas. Vamos todos assumir a forma de nosso Senhor Jesus, que brilha e se torna luz para sermos absorvidos e desaparecermos dentro de sua luz. A noite chegou ao fim, mas ansiosas por mais, as pessoas me perguntaram se era possível nos encontrarmos novamente em suas casas. Você acabou de ouvir o podcast O Céu Existe, mas o Inferno Também. Junte-se a nós amanhã para um novo episódio.